Boa tarde, boa tarde. Olha, é bem verdade que a vida, ela nos proporciona bons e maravilhosos momentos. É bem verdade que a vida nos proporciona contemplar coisas, belas paisagens, coisas prazerosas, gostosas, de se ver que alegram o nosso coração. Exemplo, a vista de um mar, o pôr do sol, o nascimento, o sorriso de uma criança. Mas por outro lado é bem verdade que a vida também nos proporciona maus e dolorosos momentos. A vida nos proporciona contemplarmos coisas horrendas, desagradáveis, desumanas, coisas que entristecem o nosso coração, e eu quero citar aqui uma delas como sendo a pobreza, a miséria que é causada pela desigualdade social. Essa semana eu contemplei algo que entristeceu meu coração. Estava eu numa fila, quando de repente me chega uma senhorinha com seus 70 anos de idade, fraca, frágil, e ela diz: "Moço, você pode comprar uma água de mim?" Eu falei: "Moça, muito obrigado." E ela: "Já sei, você pode comprar esse nute de mim?" Ela quase que joga no meu colo aquele nute. Eu falei: "Moça, muito obrigado, eu tô sem um tostão no bolso, e se eu tivesse, com certeza eu compraria para ajudar a senhora." E assim ela foi, um por um naquela fila, um por um, e eu vendo aquilo dali, eu me entristeci. Porque é claro, é bem nítido que o que aquela senhorinha estava apresentando para nós vai além daqueles produtos, água e nute. É gritante que o que ela estava apresentando para nós era a sua extrema necessidade. Era a sua necessidade. E eu percebi isso pela forma que ela aborda as pessoas. Ela quase chega a jogar a água no colo das pessoas, o nute no colo das pessoas, quase que obrigando a gente a comprar. E a maioria das pessoas que tem dinheiro na hora compram porque olham para uma senhorinha com 70 anos de idade, fraca, naquelas condições. O brasileiro tem um bom coração, o brasileiro é caridoso, e as pessoas compram. Mas eu vi aquilo de lá, eu fiquei pensando: caramba, cara, essa senhorinha deveria estar em casa, gozando de sua aposentadoria, tendo qualidade de vida, comendo do bem e do melhor, tendo segurança, tendo um bom atendimento médico. Mas não, cara, com 70 anos de idade, frágil, fraca, naquelas condições, ela está na rua vendendo água inútil para suprir as suas necessidades, para suprir aquilo que a sua aposentadoria não consegue suprir, cara. E eu fui estudar um pouco, ler um pouco sobre a desigualdade social no Brasil, e eu pude ver que, segundo os dados do IBGE, o Brasil ele é o 9º país mais desigual do mundo, é o 9º. O país mais igualitário do mundo é a Bélgica. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. E lendo também, eu li que alguns estudiosos que estudam o fenômeno desigualdade social, eles apontam o capitalismo como principal causador dessa desigualdade, porque ele faz que uns têm muito e outros têm pouco. Os que têm muito têm na exploração do serviço de alguns. Então eles apontam o capitalismo como o principal causador dessa desigualdade. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que não existe um sistema perfeito, igualitário, para dar igualdade, para equilibrar a situação. Não existe. O socialismo não deu certo em lugar nenhum. O comunismo é uma desgraça. O capitalismo, ao meu ver, é menos pior. O capitalismo, sim, ele traz uma desigualdade, sim, traz sim. Mas ele é o menos pior. O capitalismo ele não é perfeito, Ele tem a sua deficiência, ele tem a sua imperfeição, mas ele é o menos pior. Então, na minha opinião, o principal culpado pela pobreza, pela miséria, pela desigualdade social é o Estado. É o Estado que deveria cobrir a imperfeição do sistema capitalista. É responsabilidade do Estado. É o dever do Estado cobrir essa imperfeição do capitalismo, sabendo dividir corretamente a renda, dando ao brasileiro, dando ao cidadão boa qualidade de vida, uma boa educação, um bom serviço médico, acesso a lazer e por aí vai. Mas o Estado, ele é negligente. O principal causador, os responsáveis
pela desigualdade no Brasil e no mundo são os políticos. É a política. O Brasil, para acabar com a desigualdade, ou pelo menos para melhorar um cadinho com a desigualdade social, deveria começar cortando os altos privilégios da elite. Da elite. Para que um juiz, um desembargador, para que um senador tem que ter tantos privilégios? Se eles já ganham muito bem. Lendo uma vez um artigo, mostraram para um juiz sueco o tanto de benefício que um juiz brasileiro tem. E ele disse ser imoral. Ele disse ser imoral almoçar à custa dos contribuintes. Imoral, imoral. Vocês lembram que o Marcos Feliciano, deputado ou senador, acho que é deputado, o Marcos Feliciano, conhecido Marcos Feliciano, certa vez ele gastou do nosso dinheiro, fora o seu salário, não foi do salário que nós pagamos dele não, fora do seu salário, com benefício, ele gastou 150 mil reais para arrumar os seus dentes, à custa do contribuinte. Que absurdo, isso é vergonhoso. Eu me sentiria mal gastando 150 mil, cara, das pessoas. Eu me sentiria mal. Isso é uma vergonha. A Constituição dá o direito a essas pessoas a usufruírem desse benefício, dá. Porque uma cambada de filha da mãe, uma cambada de sem vergonhas, corruptos, criaram essa Constituição, criaram leis para beneficiar a si mesmo, para dar esses altos benefícios a si mesmo. São um bando de ladrão corruptos, gananciosos. Dá o direito, a Constituição dá o direito de Marcos Feliciano usufruir desse benefício, dá. Mas, cara, eu fico com as palavras do juiz sueco. É imoral. Tá na Constituição? Tá. Mas é imoral. É imoral. É por isso que eu gosto, sabe, do movimento MBL. Não vou dizer que todos são assim, não. Mas Kim Kataguiri, Arthur Duval, cara, eles gastam o mínimo do dinheiro público. Arthur Duval, na sua última campanha, ele não gastou dinheiro público para fazer a sua campanha eleitoral. Nem R$1. Ele pediu doação na internet. Pediu doação na internet. E eu admiro isso. Admiro isso. Então, para se acabar a desigualdade social no Brasil, deveria que acabar com os políticos corruptos, gananciosos. Teria que mexer na Constituição. Na Constituição. Por isso eu convido você, quando tiver a oportunidade de votar, cara, estude, cara, o seu candidato. Estude. Estudando a gente já decepciona. A gente erra às vezes o alvo. Agora imagine não estudando. Pior ainda. Pior ainda. O principal culpado da desigualdade social no Brasil não é unicamente o capitalismo. O principal culpado é a ideologia, é os políticos, é o Estado, que é negligente e irresponsável. Irresponsável. Que Deus abençoe aquela senhorinha, que Deus abençoe as pessoas que estão em extremo estado de pobreza e miséria. Que Deus abençoe o Brasil e o mundo. O Brasil e o mundo. E vamos pra frente, Brasil! Vamos pra frente, Brasil! Vamos votar com consciência nas próximas eleições. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like aí. Se você gostou desse vídeo, convido você também a compartilhar. Compartilhar. Deus abençoe. Muito obrigado por ter chegado até aqui.